Outsourcing de TI. Esse tema está mais do que na moda, né? Foi aprovado agora no Congresso a lei da terceirização de um modo geral. Outsourcing, terceirização, não é uma coisa nova. Nós fazemos outsourcing, nós terceirizamos funções de tecnologia da informação há muito tempo. Há muito tempo se faz isso, não é? Mas, o que tem de novo? Vários modelos de negócio, quando estou falando especificamente de cloud, computação em nuvem, cloud computing, nada mais é do que um tipo muito específico, muito particular de terceirização. A terceirização, como já citei outras vezes, ela pode ser, desde que bem feita, uma espetacular ferramenta, inclusive para promover alinhamento, para trazer ganhos, benefícios para a empresa. Mas outsourcing não é a oitava maravilha do mundo. Aliás, muitas empresas com sintoma de má governança enxergam outsourcing como remédio para todos os males. Então eu não estou contente, a qualidade não está boa, está custando muito caro aqui dentro de casa, eu vou terceirizar. Terceiriza, vê que não atinge os objetivos que se propuseram a atingir, traz para a volta de casa, para dentro de casa, e fica um movimento pendular. Isso é um equívoco. Outsourcing não tem que ser visto como remédio para todos os males. O que eu estou dizendo é que outsourcing pode, desde que bem feito, ser uma excelente estratégia. Então vamos pensar agora, vamos conversar um pouquinho sobre as vantagens e os riscos de se terceirizar e também uma regrinha muito básica de quando terceirizar e quando não terceirizar. Vamos lá, principais vantagens da terceirização, do outsourcing. Primeiro lugar, modularidade. O que é isso? Quando a gente terceiriza, a gente não precisa terceirizar a TI inteira. A gente pode terceirizar partes, módulos, pedaços. Por que isso é legal? Primeiro, a empresa pode testar fornecedor. Ela pode experimentar, colocando um pedaço, depois pode colocar mais se assim desejar. Outro aspecto importante, a empresa pode separar o que é estratégico, o que é crítico para o seu negócio do que não é. E ter uma postura de entender de o que é crítico eu deixo em casa, o que não é crítico eu terceirizo. Outra razão ainda porque modularidade é uma vantagem. Eu posso mitigar riscos à medida que eu coloco aplicações em vários fornecedores diferentes. Então, modularidade, uma primeira vantagem. Uma segunda vantagem, a gente chama de escalabilidade. O que é escalabilidade? Poder crescer e diminuir rapidamente. Eu costumo brincar também que TI não é pastelaria. Você não encosta a barriga no balcão e pede, me dá 2 pastéis de carne e 2 de queijo. Não é assim que funciona. Você precisa comprar um servidor, vai demorar um tempo para te entregar. Você precisa contratar uma pessoa, demora um tempo para achar a pessoa, para treinar, para capacitar, para colocar trabalhando. Você precisa comprar mais um link de telecomunicações, demora um tempo até que acenda lá para você. Então, muitas vezes o negócio precisa crescer rápido, apareceu uma oportunidade, eu preciso aumentar minha operação agora, já. Escalabilidade é esta vantagem que permite que você suba e desça para se adequar às necessidades que você tenha. Isso com velocidade. Quando a gente vai falando de nuvem, isso é mais verdade ainda. Porque uma das características da nuvem, do cloud computing, é autosserviço sob demanda. Escalabilidade. A terceira vantagem, talvez a mais relevante, é o chamado foco no core business, foco no negócio. Quando eu terceirizo, eu entrego para alguém que é especialista em TI, aquele serviço, aquela função que eu entendo, quero fazer dessa maneira. E sobra para a minha empresa, para o meu pessoal de TI e não só de TI, a energia e o tempo para focar no que é importante para o meu negócio. Esse é o foco no core business. Eu posso focar no meu negócio e não numa terceirização. Vou dar um exemplo, um caso que a gente vê em aula da Latam, terceirizando com HP, por exemplo. O negócio da TAM é o quê? Da Latam? Avião, slot de aeroporto, querosene, tempo de avião em solo e não servidor. Então, dou na mão da HP a parte de infraestrutura, que eu entendo não é estratégica, e me libero o meu pessoal para pensar no que é estratégico para o negócio. Foco no core business. O quarto e a quinta vantagem são muito próximas. Não é? Quando eu terceirizo, obviamente eu terceirizo para um especialista, que tem muito mais condição do que a minha empresa de me oferecer tecnologia de ponta e mão de obra especializada. No mundo que vivemos hoje, de rápida e profunda mudança, inovação, conversamos já bastante disso,
É muito mais lógico, óbvio que se pense que um especialista tem mais capacidade de ter tecnologia de ponta do que um que não seja especialista. E da mesma maneira, a mão de obra especializada. Essas são as principais vantagens do uso de outsourcing. Agora vejam que curioso. Nós fazemos inúmeras pesquisas, como vocês já sabem. Aqui no GVCIA, na EASP, Centro de Estudo de Tecnologia de Informação Aplicada, a gente faz inúmeras pesquisas. Não é? E pergunta para as empresas. Pesquisamos também outsourcing. Aí perguntamos para a empresa, por que razão você terceiriza? O que leva você a terceirizar? Olhem que curioso que as respostas que as empresas dão não necessariamente batem com as vantagens. A primeira resposta que as empresas dão, olha, eu terceirizo para focar no meu core business. Bingo, bateu. Ok, é uma vantagem. A segunda resposta que as empresas dão, cuidado, é uma falácia, é um equívoco. As empresas dizem assim, eu terceirizo para reduzir custos. Gente, sou especialista nesse assunto também. Trabalhei bastante tempo com terceirização. Montei um data center no ano 2000. Fui trabalhar em outro na Divio, depois da Data Science. Meu mestrado fiz em cima desse tema. Até hoje trabalho bastante com soluções de terceirização. Eu vi terceirizações com redução de custo. Poucas. Eu vi muitas com aumento de custo. E muito simples entender isso. Existe almoço grátis? Sabemos que não. Quem tem mais condição de te dar qualidade da prestação de serviço? Você que não é especialista, sua área interna, ou um especializado, um terceiro? O terceiro. Maior qualidade vai custar menos? Aonde? Como é isso? Cuidado com essa afirmação. Por que as empresas respondem isso? Eu terceirizo para reduzir custo. Porque elas compraram isso. A indústria de TI vendeu isso para elas. Cuidado. Pode acontecer? Pode. Principalmente em coisas bastante triviais, infraestrutura, commodity. Em coisas mais sofisticadas não vi acontecer ainda. Outro aspecto diferente, isso sim é verdadeiro, é reengenharia financeira, reestruturação de custo. A empresa fala, eu terceirizo porque eu não quero ter CAPEX, quero ter OPEX, quero ter conta de despesa. A terceirização é uma despesa. Eu abato do lucro, é uma conta do DRE. E não uma conta de balanço, de ativo, de passivo. Reestruturação de custo. Terceira razão que as empresas dizem, alegam, olha, eu terceirizo para melhorar a qualidade de serviço. Opa, legal. Dentro de casa não funciona bem, vou dar na mão do especialista. Bacana. Quarta, eu quero ter acesso rápido a conhecimento e tecnologia especializada. Legal. Quinta, eu quero poder escalar rapidamente, para cima e para baixo. Verdade. Sexto, garantia de qualidade por contrato. O que é isso? Todo contrato de terceirização tem algumas cláusulas que a gente chama de SLA, Service Level Agreement, acordo de nível de serviço. Então, muitas vezes a empresa, ela quer terceirizar para ter a garantia, através de um contrato, que aquele serviço vai funcionar. Porque se eu tenho a tecnologia dentro de casa e não está funcionando, toda hora sai do ar, toda hora cai, toda hora dá problema, eu vou processar o meu gerente de TI? Não faz nem sentido o que eu acabei de falar. Não é? Agora, quando eu tenho uma empresa que presta o serviço, eu tenho um contrato com ela. Eu posso processá-la, eu posso acioná-la. Essas são as razões que as empresas alegam, as fazem terceirizar. Como eu frisei, percebam que não necessariamente bate com as vantagens de fato. As empresas muitas vezes acreditam no que ouvem e compram gato por lebre. Cuidado com isso. Vamos ver os riscos? Primeiro risco importante aqui. Quando eu terceirizo, eu corro o risco de perder controle gerencial sobre aquilo que eu terceirizei. Porque eu terceirizo justamente para dar na mão de alguém para fazer e me liberar daquele assunto. Ao me liberar daquele assunto, muitas vezes eu já não sei mais como aquele assunto está sendo feito. Isso muitas vezes, óbvio, não no caso de grandes empresas, empresas sérias, mas muitas vezes isso pode significar problemas bastante sérios. Já ouviram falar de mão de obra escrava? Mão de obra infantil? Pois é, isso existe por aí. Ao terceirizar, se eu não tomar cuidado com quem eu terceirizo, e essa empresa venha a sofrer problemas dessa natureza, fique tranquilo, vai sobrar para você. Então, cuidado. Perder controle gerencial pode significar até mesmo isso. Ou, no mínimo, como eu disse já no começo aqui da nossa conversa, algumas empresas enxergam terceirização como remédio para todos os males. Então, vamos colocar tudo fora.
Aí percebe que não tem os benefícios que esperava, começa a custar mais caro, começa a ter problema de cumprimento de SLA, resolve trazer de volta. Ao trazer de volta, não sabe mais como fazer. Perdeu o controle. Como é que se resolve isso? Por exemplo, muito comum, internaliza o recurso, contrata aquele funcionário do terceiro para trabalhar na sua empresa. Ou, proativamente, antes do problema acontecer, como é que as empresas tratam isso? Por exemplo, coloca alguém da sua empresa lá, vamos dar o exemplo de novo, a Latam com a HP, coloca alguém da Latam na operação lá da HP para controlar, para ser o elo de ligação e não perder tanto o controle. Cuidado, esse é um risco. Segundo risco importante da terceirização, problemas de comunicação. Aqui tem duplo entendimento. Num país como o nosso, que sofre profundamente com problemas de infraestrutura, problema de comunicação, estou me referindo à comunicação telecomunicações. Eu coloco lá no terceiro, coloco na nuvem. Aí eu vou acessar como? Através da internet, através de um link de dados. Mas quem disse que eu tenho acesso a isso? No nosso país a gente ainda tem um gargalo muito gigantesco nesse aspecto. Problema de comunicação, telecomunicações. Segundo aspecto desse problema de comunicação é o seguinte, como eu sempre digo, TI vai dar pau? Fica tranquilo, vai. Que hora? Na hora que você mais está usando, na hora que você mais precisa. É uma questão de capacidade com necessidade. Você tem uma capacidade para tanto tamanho de operação. Quando a operação sobe, cai. Vai dar pau. E dá pau também na hora que fazem bobagem. Né? Então vai dar pau. A hora que der pau, como é que você vai fazer? Vai acionar o suporte, o terceiro. Quem disse que você vai ter o tempo de resposta que você espera? Especialmente se você é pequeno, contratando o grande. Você é mais um. Se você é o grande contratando o grande, ok. O grandão, ele tem equipe dedicada, não é? Eu fui executivo da indústria de TI durante muito tempo. Sempre trabalhei no B2B, grandes empresas. Para atender o bancão, a operadora, a companhia aérea, a gente sempre tinha equipe dedicada de suporte, tanto comercial como técnica. Então, não vai ter muito problema de comunicação. Agora, se eu sou um pequenininho e coloco na nuvem com um grandão, a hora que cair, eu vou ligar para um contact center. E aí nós conhecemos a história, o final dessa história. Então, muito cuidado, problema de comunicação. Terceiro risco importante de terceirização é exatamente custo. É muito esperado, é muito comum aparecerem custos adicionais que não foram previstos. Você vê, é o contrário do que as empresas dizem ser razão para terceirizar. Custo é um ponto de atenção. Quarto, o nível contratado nos SLAs e a qualidade efetivamente do que foi entregue. Quero dizer o seguinte, não é porque eu contratei com você, empresa, um nível de qualidade de serviço que eu vou cumprir. Quem mede? Primeira questão, quem mede o serviço entregue? É quem está contratando ou o provedor do serviço? O provedor do serviço. Então já começa aí uma certa saia justa. Quer dizer que eu vou acreditar no que ele está medindo. Será que ele tem condição de medir adequadamente? Pois é. Nem sempre o que foi acordado é o que será entregue. Né? Então cuidado que isso é um risco. Novamente, se estou falando uma empresa grande com uma empresa grande, o nível de conversa, de interlocução é um. Se a gente estiver falando uma empresa pequena com uma empresa grande, o nível de interlocução é totalmente diferente. Então, cuidado com isso. Né? E por último, gente, uma questão assim bastante controversa. Muitos acreditam que ao terceirizar eu aumento a minha vulnerabilidade em questões de segurança e confidencialidade. Eu particularmente digo para vocês que isso é uma bobagem. Por quê? Muitas pesquisas sérias nos mostram que ameaças com respeito à segurança e confidencialidade normalmente são originadas, mais de 80% das vezes, dentro da própria empresa. Então, estando dentro de casa, já está inseguro. Segurança 100% ninguém tem, não existe. Dentro da sua empresa está inseguro também. Ao terceirizar, eu vou dar para um especialista fazer. Alguém que é muito mais capaz de cuidar de segurança e confidencialidade do que eu. Ele não é especialista nisso. Segurança, gente, significa dinheiro, significa políticas,
regras que o especialista conhece bem. Outro aspecto ainda bastante interessante a se pensar, o dano causado à minha empresa, uma companhia aérea, por uma invasão lá nos meus sistemas, é um dano ruim, a ser evitado, ninguém quer. Agora, qual o dano causado de uma invasão numa Microsoft, numa Google, numa HP, num provedor de tecnologia de um modo geral? É gigantesco, porque é o dono o negócio dele. Ele não pode deixar isso acontecer. Então, gente, está muito mais seguro no terceiro do que na sua casa. Esse risco colocado aqui para vocês é porque a literatura de outsourcing ainda coloca. Eu, particularmente, novamente, insistindo, tenho experiência, sei o que estou falando, digo para vocês que isso é uma bobagem. Não está menos seguro no terceiro. É claro que, vamos lá, vamos separar as coisas, né? Muito cuidado com quem você terceiriza. Se você tem dúvidas da capacidade, da idoneidade daquela empresa com quem você está terceirizando, não terceirize. Certo? Agora, se você confia na idoneidade, na capacidade, se é uma empresa confiável, e aqui não estamos falando só de tamanho não, de grande ou pequena. Tem grande confiável e tem grande não confiável, tem pequeno confiável e pequeno não confiável. Uma coisa é a avaliação de se a empresa é confiável ou não. Uma vez que eu, vou terceirizar com ela, fica tranquilo que está mais seguro do que na sua casa. Ok? Regra, quando terceirizar e quando não terceirizar. Esta é uma regra bastante rasteira, mas útil. Levar em consideração a capacidade da minha área interna de TI, a competência do meu pessoal e a criticidade daquela TI em questão, da aplicação em questão. A gente chama de aplicação de missão crítica, aquela que não pode cair, aquela que é estratégica. Então, a regra é muito simples. Só deixo em casa, insourcing é deixar em casa, outsourcing é terceirizar. Só deixo em casa aplicações de missão crítica quando eu tenho uma capacidade interna muito alta. Exemplo, os bancos, as operadoras de telecom, grandes empresas que têm uma planta enorme de TI, muitas aplicações, muita gente, muita competência, muita maturidade no uso de TI. Ok, deixa em casa aquilo que você avalia ser de missão crítica e terceiriza todo o resto. Empresas que não têm uma capacidade interna alta, têm uma baixa capacidade interna, terceiriza tudo, até o que é crítico. Vai correr alguns riscos, vai, mas é melhor terceirizar do que deixar em casa. Por quê? Em casa, se você tem uma baixa competência na gestão de TI, você vai ter problemas. Então terceiriza. Por isso esses modelos de negócio hoje, tão atuais, tratar a tecnologia como serviço, computação em nuvem, contratar um serviço, estão muito fortes como tendência e não voltam mais. Por quê? Permitem que os pequenos, as empresas com poucos recursos, também usufruam de benefícios do uso de TI, ao terceirizar ou contratar especialistas. Tome o cuidado só com esse último detalhe aqui. Quando você é um pequeno e vai terceirizar alguma aplicação de alto valor para o seu negócio, busque um parceiro com quem você tenha intenso relacionamento. Por quê? A hora que der pau, a hora que der problema, você tem o celular do dono. Você liga para o dono. Você aciona o dono na hora. Então, muito cuidado se você é um pequeno ao terceirizar com uma grande empresa. Você vai ser tratado como um pequeno. Muitas vezes é o que nos sobra, mas fica o alerta. Gente, terceirização. Não deixe de considerar terceirização como uma grande estratégia, desde que olhe também para os riscos que ela pode trazer. Muito obrigado e até a próxima.